a gente também fala em acessibilidade, a gente tem às vezes uma visão de que, vamos supor, vamos pensar um pouquinho no público de educação, né, na escola. A gente tem, por exemplo, as pessoas que, os professores eles vão dar alguma atividade, né? A gente tem muita visão de que quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa com deficiência na sala, a gente tem que fazer coisas muito diferentes para aquela pessoa. A ideia, quando a gente pensa em acessibilidade digital, não é fazer trabalhos diferentes para os públicos diferentes, tá bom? É a gente pensar em fazer um único trabalho, tá? Mas de forma que todos acessem, né? Então, a gente tem um pensamento que a gente fala, a gente fala muito do desenho universal dentro da acessibilidade, e existe também o desenho universal digital. Por quê? Porque a gente vai, quando a gente pensa, por exemplo, num produto, num site, num trabalho que está fazendo, no digital, a gente pensa sempre, desde o início, como que a gente pode fazer esse trabalho o mais acessível possível, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais próximo isso, né, porque às vezes fica uma coisa muito distante, eu não sei se tem pessoas aqui da área de tecnologia, né, às vezes tem pessoas que não trabalham na área de tecnologia e falam assim, mas só quem trabalha, por exemplo, com sites, com programas é que vai utilizar. Não é bem assim, né, vou colocar uma coisa bem simples para vocês. Acho que todos aqui já enviaram e-mails, né? Quando a gente envia um e-mail para uma pessoa, né, a gente vai digitar lá a mensagem e envia, tá? Mas será que, vamos supor que a gente coloca até uma figura nesse e-mail e encaminha, né, uma foto. Mas a pergunta que eu falo é o seguinte, quando a gente faz isso, a gente pensa nessa questão da acessibilidade? Então imagine que a gente tenha um colega, a gente está trabalhando e tem um colega que é cego. E esse colega vai receber este e-mail, tá? Aí a gente vai começar o quê? Pensar como que eu posso fazer com que esse e-mail seja acessível, tá? Então a gente vai ampliando essa questão de que quando eu faço qualquer coisa na internet, a gente vai pensar em acessibilidade. Por exemplo, no Instagram. A gente está aqui numa rede social, Instagram. Aí o que acontece? Vocês costumam colocar lá fotos. Eu já dei aula para um grupo de pessoas cegas, que eles falaram, era curso de redes sociais, aí eles chegaram e falaram assim, professora, a gente não gosta muito do Instagram. Por quê? O Instagram, a maioria são todas fotos, certo? Tem as fotos e tem a descrição embaixo. O que acontece com o público cego? Quando ele for entrar no Instagram, para ele ter o acesso àquela informação, ele precisa que as pessoas descrevam as imagens. E que muitas pessoas não fazem isso, tá? E é uma prática que a gente pode aprender. Qualquer um pode fazer isso, né? Então a gente pode se conectar mais com as pessoas, né? Às vezes eu faço essa seguinte pergunta, né? Quantas pessoas aí, por exemplo, cegos, surdos, a gente tem como amigos, né? E às vezes a gente fala, não tenho. Às vezes, não é porque não existe pessoas não existe pessoas com essas limitações, não, existe bastante, tá? Só para vocês terem uma noção, existe 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, tá? Aqui no Brasil, existe 45 milhões, segundo a IBGE, tá? 24% da população possui deficiência. Então, na realidade, o que acontece? Qual que é o efeito da acessibilidade? Quanto mais eu pratico a acessibilidade, mais eu me conecto e aproximo das pessoas, tá certo? Pessoas com e sem deficiência. Porque quanto mais eu penso de uma forma acessível e inclusiva, mais as pessoas se conectam comigo, tá? É um efeito que vocês podem experimentar, tá? Então, isso foi as minhas práticas, né? E conforme as pessoas vão praticando, elas vão tendo esse olhar e elas vão vendo realmente que a gente consegue se conectar melhor com as pessoas. Tá certo?